Olá, eu sou o Nestor do site Segurança do Trabalho NWM. Olá, eu sou o Mário Sobral. E juntos estamos fazendo SST é o canal. Vamos lá, senhores. Na semana passada nós falamos sobre como conseguir um emprego, como conseguir uma entrevista pelo menos de emprego. E essa semana eu fiquei de falar para vocês como se portar nessa entrevista. Mas antes da entrevista já tem algumas ações. Primeiro, imprimir um currículo. Mas para que eu preciso imprimir o currículo? Vocês estão me ligando, já tem um currículo lá. Acontece o seguinte, já aconteceu várias vezes eu chegar na entrevista e o entrevistador não está com o currículo na mão. Porque quem recebeu o currículo foi outra pessoa e não repassou para essa pessoa. Não interessa qual foi o motivo. Interessa que ele está sem o seu currículo. Então não custa nada você imprimir e levar no dia. Eu levo sempre junto com uma agenda. A agenda daqui a pouco eu vou dizer por que é importante. Depois que você imprime o currículo, corre para a internet. Para quê? Não é para Facebook não. É para você pesquisar sobre a empresa. Caso você saiba qual é a empresa que você vai trabalhar, ou que você pretende trabalhar, vai fazer entrevista, pesquise na internet. Quantos ela tem no mercado, o que ela fabrica, qual a missão dela. Pesquisa. Durante a entrevista, e é isso, lógico, a agenda é para isso. Eu coloco as informações principais na agenda, enquanto eu estou aguardando recepção, dou uma lida, coisa e tal. Por quê? Porque durante a entrevista eu vou citar isso. Para o entrevistador saber que eu estudei sobre a empresa. Ele não vai achar ruim isso não, ele vai achar bom. Ainda estamos na véspera, vamos agora para o dia da entrevista. No dia da entrevista, uma coisa que tem que tomar cuidado com a roupa, né? Não vá se vestir de forma espalhafatosa. Tome cuidado em relação a isso. E mulher, tome cuidado, porque é uma entrevista de profissional de segurança do trabalho. Não vá de salto. Vá de sapato fechado e salto baixo. Ok? Já estou lá na horário da entrevista. Eu chego mais de meia hora antes. Eu chego às vezes com uma hora de antecedência. Por quê? Porque se acontecer algum imprevisto no percurso, dá tempo ainda. Então pontualidade é essencial. Mas eu aguardo. Eu só vou entrar, ir para a recepção assim uns 20 minutos antes. Para não passar desespero também. Não adianta eu chegar uma hora antes, porque ninguém vai me atender esse horário. Mas eu chego bem antes, aguardo e chego uns 15, 20 minutos antes, eu entro na empresa. Então já estou ali esperando para ser entrevistado. Durante a entrevista, eu tenho que fazer algumas perguntas também. Eu estou sendo entrevistado, mas eu preciso conhecer a empresa também. Tá? Então, lá na minha agendinha já tem algumas perguntas. Quais são as perguntas? Algumas delas. Quais são as minhas atividades? O que eu vou fazer aqui dentro? Isso é interessante saber. Outra pergunta que é muito importante. Quais atividades eu vou fazer que não são diretamente relacionadas à segurança do trabalho? Por exemplo, o Sergent que cuida de rota, cuida da segurança patrimonial. Não é que você não vá aceitar o serviço por causa disso. Mas pelo menos você já entra sabendo quais são, como se trabalha nesta empresa. Não custa nada perguntar durante a entrevista. Eu também pergunto quais são os benefícios que a empresa fornece. Às vezes tem plano de saúde, cesta básica. Porque aí, isso tem que, na hora de negociar o salário, eu tenho que pensar que tem esses benefícios também. Não é só o salário seco. Outra pergunta. O Sergent, a segurança do trabalho, é subordinada a qual setor? É o RH? É o SGI? Por exemplo, teve uma empresa que o Sergent era subordinado à manutenção. E eu acho bem complicado quando acontece isso. Então é bom de saber disso também durante a entrevista. Então, a empresa precisa conhecer você, mas você precisa conhecer a empresa. Lógico que você tem que tomar cuidado para não parecer também que está querendo se impor em relação à empresa. Entrevista é o seguinte, você fala um pouquinho, o entrevistador fala, você nem pode monopolizar a conversa, nem pode ficar calado também, respondendo sim, não apenas. Tem que ser um jogo de vai e vem. Em relação ao salário, o salário é importantíssimo. Tente ao máximo não falar o valor que você quer receber. Mas por que isso? Imagina o seguinte, o entrevistador ele tem um valor, ele tem uma faixa, vamos lá, ele tem um valor entre 1.800 e 2.500, digamos que seja essa faixa. 1.800 no mínimo, 2.500 é o máximo que ele vai aceitar. Caso você diga 1.700, ele aceita na hora.
Caso você diga 2.600, ele lhe corta na hora. Então, primeiro, o salário vai ser conversado só no final da entrevista, porque aí ele talvez já se interessou por você. E você vai tentar ao máximo adiar isso. Então, quando ele perguntar, você vai dizer, sim, mas o que eu vou fazer? Quais são as minhas atribuições? Quais são os benefícios? E tente. Você já tem um valor, qual é o valor que você pretende, o valor médio que vocês pretendem pagar para o trabalhador? Mas tem entrevistador que não vai cair nessa conversa mole e vai lhe pôr na parede. Qual o salário que você pretende receber? Para isso você vai ter que dar uma resposta, né? Você já tem que ter entrevistado várias pessoas, perguntado para muita gente e saber quanto você vale no mercado. Não quanto você vale, mas quanto o mercado paga para uma pessoa com a sua experiência. Então você tem 10 anos de carreira. Quanto é que estão pagando? E isso oscila muito porque depende do porte da empresa, se é uma multinacional, se é uma empresa de 500 funcionários, de 1.000 funcionários. Esse estudo você já tem que ter feito, porque na hora que lhe prensarem, você vai ter que dar um valor. Tente ao máximo adiar, mas vai acontecer algumas situações de você ser colocado sobre a parede e aí não vai ter jeito. Você vai ter que responder. Lá na agendinha também tem 5 perguntas que você tem que saber responder. De onde é que eu tirei essas 5 perguntas? Eu vou aqui dar uma sugestão. Quem tiver condições, compre esse livro aqui, ó. Vou colocar aqui do lado, mas o título do livro é Como Conseguir um Emprego e Descobrir a Sua Profissão Ideal, da editora Sextante. Então, esse livro é muito interessante, porque ele dá umas dicas interessantes sobre entrevista, sobre tudo. E 5 perguntinhas que ele fala que a gente precisa saber responder. Não precisa decorar um monte, não. Ele fala 5. Então, deixa eu ler só elas 5. Por que você está aqui? Isso significa por que você bateu em minha porta e não em outra qualquer. Lembra que eu pedi para você estudar sobre a empresa? Então você vai falar o porquê você quer trabalhar naquela empresa. Você não está desesperado. Nunca chore miséria para o entrevistador. Você pode estar passando fome. Não use isso como argumento no entrevistador. Ele não está preocupado com isso. Ele quer saber o que você tem a oferecer para a empresa. Segunda pergunta. O que você pode fazer por nós? Aqui, ó. Você tem que dizer o que você vai fazer para a empresa. Então, você é uma pessoa que tem conhecimento em Excel avançado. Você trabalha no final de semana se for necessário, faz hora extra se for preciso. O que você traz vai trazer de bom? Você tem conhecimento específico em legislação, sabe muito de ergonomia, então você tem que provar para a empresa que você vai trazer um retorno para essa empresa. Outra pergunta, que espécie de pessoa você é? Quer dizer, você é do tipo com quem as pessoas têm facilidade de trabalhar, está pronto a compartilhar os valores que existem nessa empresa? Então ele quer conhecer a sua personalidade. E não vai mentir. Tá? Diga exatamente como é que você trabalha, como é que você atua. Outra pergunta, o que faz você diferente dos outros 19 sujeitos que podem fazer a mesma coisa que você faz? Então, é um pouco parecida com a anterior e você vai ter que argumentar por que a sua contratação é mais interessante do que os demais que estão esperando na recepção. Essa resposta você tem que ter em mente. E a última pergunta, posso pagar seu salário? Quer dizer, se decidimos que queremos contratá-lo, quanto isto custará? Aquilo que eu falei, você já tem que ter em mente quanto você vale, porque vai ter uma hora que vão lhe prensar na parede. Então, espero que eu tenha ajudado a lhe preparar um pouco mais para uma futura entrevista. Ajude a compartilhar o nosso vídeo. Curta aí também. E semana que vem a gente vai ter um outro vídeo. Semana que vem vamos falar sobre aquela pessoa que não quer mais trabalhar e quer abrir uma empresa, quer prestar serviço. O que ela tem que pensar? Isso que a gente vai falar semana que vem. Um abraço e até semana que vem. Olá, senhor Nestor, tudo bem? Tudo. Senta aí. A que devo a honra dessa visita? Vim falar das adequações que os bombeiros pediram para liberar a nossa licença anual. Alô? A máquina é nova, Claudemir. É nova. Se não sabe operar, leia o manual.
Então, senhor Nestor, o motor 2 da casa de bombas não está funcionando. Tem uma bomba aqui na empresa? Não, senhor. A casa de bombas visa apenas o funcionamento dos hidrantes. Bater água com os hidrantes. Por caso de incêndio, né? Só sabe como é que é. Esses dias mesmo você não estava fazendo teste lá? Sim, foi testado há 2 meses. Só que, por um motivo que eu não sei, o motor não está funcionando. E foi parar justamente agora que o bombeiro estava testando. Pois é, os bombeiros nos deram 30 dias. Fiz 3 orçamentos. Alô, pode mandar entregar. Não, eu preciso para hoje mesmo. Tchau. Vamos lá. Quanto custa o conserto? Fiz 3 orçamentos. O primeiro, na empresa Sloskov, ficou R$ 1.200. O segundo, na empresa Sbaranov, ficou R$ 1.900. O terceiro, na empresa Stonstrov, ficou R$ 900. Faz essa mais barata então. Porém, a empresa Sloskov tem mais nome na praça. Tem até o meu amigo, o Amador Carlos, que fez um serviço com ela. Seu amigo nem é profissional, é amador. Pode deixar que eu mesmo faça esse orçamento para o setor de compras e passo a ordem de execução desse serviço para o setor de serviço. Ok? Ok, lembrando que os bombeiros nos deram 30 dias. Obrigado. Até mais. Olá, senhor Nestor. Alô, desculpa. Alô. Não quero mais. Eu quero o livro verde. Aquele que fala sobre a CIPA. Sim, dizem que ele é bom. Veio para nós. Obrigado. Aqui devo a honra. O senhor tinha me dito que ia mandar o orçamento e execução de serviço para o setor de compras. E o senhor não fez. Não me lembro de ter dito isso. A questão de segurança do trabalho aqui na empresa é responsabilidade sua. Se a gente tivesse debatido esse assunto, certamente eu teria te passado a responsabilidade. E assim você mesmo ia acompanhar a execução de serviço. E qual era o serviço mesmo? Daqui a pouco eu volto, pode ser? Pode. Até logo. Então, senhor Nestor, é que precisamos de um conserto para o motor 2 da casa de bombas. Eu já fiz 3 orçamentos. O primeiro é da empresa. Sim, ficaremos com o mais barato. Esse da empresa Stontrov, de R$ 900. Pode deixar que eu mesmo envio essa ordem de compra para o setor de compras e também vou autorizar esse serviço. Ok. Peço apenas um favor. Peço que o senhor assine aqui nossa ata de reunião. Para que isso? Nunca tivemos isso. O senhor mesmo diz que precisamos estar sempre em melhoria contínua. Não é? Claro. Relatório de reunião serve apenas para eu lhe passar no final do mês. Assim, eu provo que eu estou trabalhando. Afinal, essa reunião aqui também é um trabalho, né? É uma atividade de trabalho. Não, com certeza. Me dá aqui que eu assino. Pode você mesmo passar para o setor de compras e pode você mesmo passar a ordem de execução de serviço. Ok? Obrigado. Agora vai a importância de fazer ata de reunião. Porque algumas vezes acontece de você debater um assunto com o empregador e depois nada daquilo que foi prometido por ele foi cumprido. E aí vamos supor que chega a fiscalização na sua empresa, ou vamos supor que sua empresa é certificada, e aí chega a auditoria. E aí? Como é que fica? E tem ainda pior, muitas vezes você debate o assunto com o empregador, ele já diz de cara que não vai fazer. E aí quando chega a fiscalização, a primeira pessoa a ser cobrada é justamente você. Então, fazendo atas de reunião, você evita isso, porque você tem como provar que realmente foi feito uma reunião naquele determinado tema. E aí, se o empregador não cumpriu a parte dele, você não vai poder ser culpado por isso. Afinal, a sua parte você fez, que foi trazer o problema à tona e que foi trazer soluções do problema para que o empregador decidisse qual das soluções ele adotaria. Se você gostou, já sabe, né? Ó, até mais. Tchau.